Bom, agora de fato nós vamos começar a pôr a mão na massa. Vou adicionar aqui o nome do hotel no título da página, né? Hotel Paraíso, tá? Bom, então nós vamos para o CSS e vamos montar o nosso reset. Então, eu vou colocar um asterisco para representar todos os elementos da página. E nós vamos zerar o margin, o padding. Vamos adicionar aqui um font size de 100%, porque nós vamos utilizar unidades relativas para representar aqui as fontes, ou seja, o ren. E ele utiliza o contexto definido aqui pelo body, né, que é o nosso root, certo? Ok. Nós vamos definir também um box sizing, border box, para a gente não ter nenhum problema com os paddings. E eu vou adicionar também um font family, opens, sans, que foi a fonte que nós instalamos na aula passada, pelo Google Fonts, tá? E adicionar aqui um sans serif, beleza? Então, por enquanto é só. Conforme surge uma necessidade, a gente adiciona aqui, certo? Nas nossas URLs, vou colocar aqui um list style none. Nos links, nós vamos adicionar um text decoration none também. Vamos adicionar um cursor pointer. E vou colocar uma opacidade de 0.9. Então, quando ele passar o mouse em algum link, a gente coloca a opacidade em 1 novamente, tá? Então, esse aí é o nosso reset, pelo menos inicialmente, tá? Então, vamos voltar ao HTML e vamos montar aqui o nosso header, que basicamente, nós vamos adicionar aqui um link, e dentro desse link, nós vamos adicionar a nossa logo. src, está dentro de img, logo.png. Na aula passada eu deixei um link para download de todas as imagens que nós vamos utilizar aqui, certo? Precisamos adicionar um alt também nessa imagem. Então vou adicionar aqui Hotel Paraíso. Tranquilo. Então essa é a primeira parte do nosso header, né? E a segunda parte nós vamos adicionar aqui um nav. Dentro desse nav, vamos colocar LIs com links. Então vamos adicionar os itens do menu, né? Vou adicionar aqui home, sobre, reservas e contato. Tranquilo. Então temos aí o nosso header. Vamos voltar aqui para o style. Adicionar aqui um comentário, header. E vamos lá. Eu vou adicionar um background color red. Não que ele vá ficar aí, só para a gente ver a estrutura do nosso header, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vou definir uma largura de 100% nesse header. Eu vou adicionar um position absolute, porque ele vai ficar por cima do nosso efeito hero, tá? Que nós vamos fazer nessa primeira seção, certo? Então, quando a gente adiciona um position absolute, precisamos colocar o espaçamento do topo e do lado esquerdo. Então, vou adicionar aqui um top e um left 0. Então, vocês não vão conseguir perceber muita diferença aqui. Mas, a gente precisa definir agora um display flex, para a gente trabalhar agora no alinhamento. Então, perceba que a logo já ficou aqui no lado esquerdo e a nossa nave aqui no lado direito, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai adicionar agora um justify content space between. O que ele vai fazer? Ele vai deixar a logo aqui no lado esquerdo e a nossa nave ele vai deixar no lado direito. Vocês lembram que o space between ele cria um espaçamento entre os itens? Então nós temos dois itens dentro desse container, né, que é o nosso header. Nós temos dois itens, o link e o nosso nav. Então o space between criou esse espaçamento aqui entre eles, certo? Você pode perceber que a nossa lista está aqui com essas bolinhas. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui no nosso reset, eu coloquei um L, vou colocar um nav e uma vírgula. Deixa eu atualizar. Pronto, resolvido o problema.
Então, com o Justify Content, a gente fez um alinhamento horizontal, tá? A gente precisa adicionar aqui também um Align Items para fazer um alinhamento vertical. Então, vou adicionar aqui um Center. Então, perceba que o nosso menu agora vai alinhar ao centro. Beleza? Ok. E para finalizar, nós vamos adicionar aqui um padding de 20 pixels no topo e na base e de 50 pixels nas laterais. Agora a gente precisa diminuir essa logo, né? Então vamos lá. Header, img, width e vou adicionar 200 pixels. Acho que é uma largura suficiente. Atualizando aqui o navegador. Beleza. Ficou do tamanho adequado. Agora nós temos a nossa nave aqui, com esses itens, tá? Então, se simplesmente eu adicionar um header nave e alterar o display para flex, olha o que acontece. Automaticamente, a nossa lista ela já fica em linha, faltando apenas a gente adicionar aqui alguns espaçamentos, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Header, LIA, vamos alterar a cor do texto. E na cor do texto, eu vou colocar um tom de verde que eu já peguei na imagem do nosso Hero, tá? Se você olhar aí no pacote se você olhar na pasta de imagens, tem uma imagem chamada hero.jpg e ela tem um tom escuro, um tom de verde. Então eu já peguei o código hexadecimal para ganhar tempo, que é o 191C03. Então ele já vai alterar a cor do nosso link. Beleza? Agora a gente precisa adicionar aquelas margens, né? Então, header, LI, e na margem, e nós vamos adicionar aqui uma margem, tá? Então, na parte superior e na base, margem 0, e nas laterais, 15. Só que o que vai acontecer? Ele vai adicionar 15 pixels tanto no lado esquerdo aqui da home, quanto no lado direito aqui do contato. Então, a gente precisa selecionar esse home e esse contato para remover essas margens, certo? Como é que a gente faz isso para selecionar o primeiro filho? Ou seja, o primeiro LI que está dentro da nave. É simples. Header, LI, dois pontos, e utilizamos a pseudoclasse first child, ou seja, primeiro filho. Então, como ela é a primeira, a gente precisa tirar o margin left, né? Margin left. Vou colocar 0. Então, o primeiro filho, ou seja, o nosso home agora, não vai ter mais um margin left aqui, certo? Bom, e para selecionar o contato, como é que a gente faz? Basicamente a mesma coisa. Header, LI, só que agora ao invés de first, que é primeiro, utilizamos last, que é o último. Então, o último o quê? O último filho. Nós vamos tirar o margin right. Atualizando o navegador aqui, perceba que ele pulou um pouco mais para a direita, certo? Então, o nosso header já está com a estrutura quase pronta. Só que quando a gente diminui aqui a janela, o nosso menu não está responsivo, né? Ele não está ficando de um modo amigável, vamos dizer assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa adicionar pelo menos um breakpoint, correto? Então, vamos lá. Vou adicionar aqui uma @media. Abre e fecha o parênteses. E vou adicionar aqui o max width, dois pontos. Então, nosso breakpoint vai ser aqui em 700 pixels. Então, quando ele atingir 700 pixels, eu quero que o menu pule para baixo. Lembra que quando a gente adiciona um display flex, ele automaticamente adiciona um flex direction row? Então, a gente só precisa adicionar aqui um flex direction column. Olha o que vai acontecer. Quando a gente diminuir aqui e o tamanho da janela estiver menor do que 700, o menu vai pular para baixo, certo? Então, eu vou adicionar aqui só uma margem nessa imagem. Adicionar aqui um margin bottom de 15 pixels. Prontinho, resolvido.
tá? Vou tirar esse background color red, a gente não precisa mais dele. Atualizando aqui o navegador, temos aí a logo e o menu. Na próxima aula nós vamos montar aqui o nosso hero, tá? Forte abraço!